Olha eu aqui de novo, né? E hoje nós vamos falar do capítulo 25 do Gênesis, tá? Já tinha um tempo aí que a gente não voltava a gravar. Estamos voltando aí com uma cara nova. Vocês podem ver que a dinâmica dos slides mudaram, tá? Uma nova formatação aí que acredito que vai ser melhor para a gente seguir. Capítulo 25 do Gênesis é daqueles textos que à primeira vista parecem apenas uma sequência, né, de acontecimentos soltos. Mas quando a gente olha com mais calma, né, com atenção, com detalhe, a gente percebe que ele funciona quase que um grande fechamento de ciclo. E ao mesmo tempo, eu gosto de dizer, uma abertura silenciosa, né, como a gente vai ver, para uma nova dinâmica, né, para novos autores. Aqui a Bíblia, ela encerra, autores não, desculpa, para novos personagens, né? Aqui a Bíblia, ela encerra definitivamente a história de Abraão e começa a preparar o terreno para os conflitos que vão marcar a próxima geração. Então é um capítulo que de transição, né? E uma transição extremamente interessante, como a gente vai ver aqui. Logo no início, nós somos surpreendidos com uma transformação que algumas pessoas nem percebem, né? Abraão, já em idade avançada, ele tem uma outra esposa chamada Queturá. E com ela ele tem 6 filhos, tá? Zinrã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Tá? Até coloquei no slide para vocês, só conferindo aqui, estão todos aí. Quando a gente soma tudo, a gente percebe algo importante. Abraão ele não teve apenas Ismael e Isaac. Ao todo, ele teve 8 filhos. Um com Agar, que foi Ismael, um com Sara, que foi Isaac, e 6 com Queturá. Isso é relevante porque ele quebra aquela ideia simplista de que Abraão teve apenas 2 filhos e pronto. Não, a família dele foi numerosa, extensa, espalhada. Muitos povos, né, do Oriente Próximo, ele tem suas raízes exatamente nesses descendentes. Tá? No entanto, mesmo com todos esses filhos, a Bíblia deixa bem claro que apenas um deles carregava a promessa específica que Deus tinha feito, que era Isaac. Bom, a preferência por Isaac tinha um propósito. Isaac era o filho da promessa, aquele por meio de quem a aliança continuaria. Por isso a Bíblia diz que Abraão fez questão de dar tudo que possuía para quem? Para Isaac. Seus bens, suas riquezas, sua herança principal, a árvore e seus demais filhos. Ele deu alguns presentes também, né? Não vou dizer que foram muitos, mas também deu quando estava vivo. Isso pode parecer duro aos olhares modernos, né? A divisão ali e tudo mais, né? Para quem é advogado, pode falar, pô, mas como assim, né? Mas dentro da lógica antiga, daquela lógica de Abraão, isso fazia todo sentido. Abraão, ele não estava rejeitando os outros filhos, ele estava organizando o quê? O quê? A sucessão. Ele sabia que se não fizesse isso, conflitos surgiriam inevitavelmente, tá? E não só na época de Abraão. Nossa época a gente vê aí, né, conflitos, né, quanto os pais resolvem, né, já dividir a herança antes fica muito mais fácil. E de certa forma, o capítulo ele gira inteiro em torno dessa ideia. As escolhas feitas dentro da família, né, gerando consequências aí que atravessam gerações. Depois disso, o texto ele relata a morte de Abraão. Ele morre com 175 anos e é sepultado no mesmo lugar onde havia sido enterrada a Sara, né, onde que era? Caverna de Macpela. Portanto, é no Gênesis 25 que a história de Abraão ela encerra de uma vez. Um dos personagens mais importantes aí de toda a Bíblia. Vocês terem ideia, pessoal, da noção da influência de Abraão, ele é citado, se eu não me engano, cerca de 70 vezes no Novo Testamento. Tá? Ele só perde em número de menções para Moisés. Vai para você ver, né, que a gente vai ver lá no Êxodo, tá bom? Então, citado 70 vezes. Isso mostra o tamanho do impacto que a sua vida ela teve, não apenas na história ali de Israel, né, mas em toda a tradição bíblica que vai vir posteriormente. Em seguida,
o texto, a Bíblia, as Escrituras, ela muda o foco e passa a falar da descendência de Ismael. Ismael morre com 137 anos e tem 12 filhos, que se tornam chefes de 12 tribos. Esses descendentes eles vão dar origem aos povos árabes do norte da Arábia. A Bíblia faz questão de registrar isso para mostrar que Ismael também se tornou uma grande nação, exatamente como Deus havia prometido a Abraão. Mesmo não sendo o filho da promessa, Ismael, ele não foi abandonado, ele não foi esquecido. Deus cumpre o que diz. Mesmo, né, como digamos assim, a promessa ela segue para um outro caminho, para uma outra via. Seguindo a história, posteriormente, o capítulo ele se volta para Isaac e Rebeca. E aqui surge um paralelo interessante, né? Assim como aconteceu com Sara, olha aqui para vocês verem, que interessante. Rebeca também era estéril. O início da história da nova geração, ela já começa com dificuldade. E a Bíblia destaca que Isaac, então, ele ora, reza a Deus pela sua esposa. E aí o que acontece? Posteriormente, Rebeca engravida. Portanto, observem que isso não é algo automático ali que aconteceu assim, né, tranquilamente, mas como um resultado direto da intervenção divina. É quase como se o texto estivesse dizendo: essa linhagem ela não avança sozinha, ela depende continuamente ali de Deus, estando ali, né, mexendo os pauzinhos e tudo mais. Só o próximo slide aqui, slide tá meio lento. Algum tempo depois, tá, do início da gestação, Rebeca começa a perceber algo estranho. Olha pra você ver, isso aqui é uma parte da história muito interessante. Ela sente uma agitação incomum ali dentro do ventre, como se tivesse, né, houvesse uma disputa acontecendo ali. O texto usa uma linguagem muito forte, dizendo que os filhos lutavam dentro dela, lutavam. Incomodada, Rebeca pergunta a Deus: o que está acontecendo? E a resposta que ela recebe é surpreendente. Ela dará à luz a gêmeos, duas nações diferentes, dois povos que já nascem em conflito. E mais do que isso, Deus diz que o mais velho servirá ao mais jovem. Essa revelação, ela, eu acho ela interessante porque ela nos dá ali um spoiler do restante da Bíblia. Ela inverte completamente a lógica cultural da época. Na tradição antiga, o primogênito era o filho mais importante, aquele que receberia a maior parte da herança e exerceria a liderança sobre a família. Mas o negócio que começa quebrando, né? Já quebrou lá com Isaac e Ismael. Ismael era o primogênito, mas foi o Isaac ali o filho da herança. Apesar que ali a história foi um pouco diferente, né? Então aqui, né, Deus já anuncia de novo que a lógica será quebrada. E isso não acontece por acaso, né? Ou seja, já estava declarada ali desde a gestação, não foi uma coisa que fluiu aleatório. Existe ainda uma curiosidade interessante da tradição judaica, que não está no texto bíblico, mas aparece em alguns comentários antigos. Vou até, né, fazer um paralelo aqui. Algumas lendas dizem que toda vez, né, que Rebeca ela se aproximava de lugares onde o Senhor era adorado, Jacó se agitava mais no ventre. Quando ela se aproximava de altares pagãos, quem se agitava era Esaú. Claro que isso é uma lenda, né? Não doutrina, mas funciona aí como um spoiler simbólico do que veremos mais à frente, dois irmãos com inclinações completamente diferentes desde o início. Passados os 9 meses, Rebeca dá luz aos gêmeos. Primeiro nasce Esaú. Ele recebe esse nome porque ele era ruivo, peludo. Isso aqui é importante, tá? Isso aqui lá na frente vocês vão entender por que é importante essas características. O próprio nome Esaú, ele carrega essa ideia, tá? E em seguida nasce Jacó, segurando o calcanhar do irmão, né? Ele vem em seguida, segurando o calcanhar. E daí vem o nome do significado, né, de Jacó, aquele que segura o calcanhar. Ou seja, alguém que vem logo atrás, alguém que tenta ultrapassar. Essa cena aí antecipa aí toda a dinâmica entre os dois.
E aqui, né, eu ressalto de novo, primogênito era Esaú. Ele era o herdeiro natural. Ele era o filho mais importante, segundo a tradição. Mas o texto já nos prepara para quê? Para o desfecho. Aquilo que Deus revelou a Rebeca ainda na gestação. Né? E que vai claramente se cumprir, né, nos capítulos posteriores. Os dois crescem juntos e se tornam, né, não poderia se esperar, muito diferentes. Esaú se torna caçador, homem do campo. Jacó, por outro lado, é descrito como alguém mais ligado à vida doméstica, ficava perto das tendas. Em um determinado momento, Esaú chega exausto. Isso aqui a gente está lá na frente, né? Estamos adiantando as histórias. Vocês, são um vídeo muito grande. Né? Esaú ele chega exausto, faminto. Jacó está preparando o guisado. Né? Então acontece uma das cenas mais emblemáticas e uma das primeiras confusões entre os dois dos genes. Passar o slide aqui. Esaú, ele troca o seu direito de primogenitura, pessoal, por um prato de comida. Estava faminto. E preste bastante atenção agora. A Bíblia, ela não está ali, eu diria, só falando um fato curioso, né? Ela está querendo, já de início aqui, fazer uma avaliação do caráter. O texto deixa claro que Esaú desprezou a sua primogenitura. Tá? Dá a entender que ele não valorizava tanto o legado espiritual do pai, a promessa feita a Abraão, a continuidade da aliança. Por quê? Porque ele resolve trocar isso por praticizado. Né? Para ele aquilo não tinha peso. E aí ele faz essa troca por algo momentâneo, algo que poderia ser resolvido de outras formas. Um prato de comida não era algo impossível de conseguir. Mas naquele momento, a satisfação imediata falou mais alto. Jacó, por outro lado, mesmo com todas as suas falhas, né, como a gente vai ver, ele falha e falha muito, sempre demonstrou interesse pelo legado do pai e do avô. Ele valorizava a promessa, ele queria aquilo. Quando surge a oportunidade, ele se aproveita. Tá? Eu gosto de dizer que isso não torna Jacó automaticamente um herói, um vilão, mas mostra uma diferença entre os dois. Um despreza o que é duradouro, o outro, mesmo de forma torta, né? Ali ele deseja isso com bastante intensidade. E assim, pessoal, né, a gente termina o Gênesis 25, né? Mais detalhes dessa história, para a gente continuar a nossa narrativa aí, né, acompanhando aos capítulos, né, a gente vai ver no próximo capítulo. Né, com Abraão fora de cena, né, Ismael estabelecido como um pai, né, assim que termina, né, como um pai de povos. Isaac no centro da promessa e dois irmãos gêmeos iniciando um conflito que vai atravessar capítulos, gerações, nações. Tudo que vai vir depois, enganos, disputas, bênçãos trocadas, rivalidades, já está plantado aqui no Gênesis 25. Tá? A Prislo, ele funciona aí como uma sementinha e a partir dele a história ela vai se tornar mais complexa.